O texto aprovado no Senado é como se fosse aprovado um artigo e supressão dos outros artigos. Então a Câmara pode, se essa for a decisão dos deputados e do relator, manter a supressão em alguns artigos e recuperar o texto em outras. Pode ser um texto entre o que foi aprovado na Câmara e o que foi aprovado no Senado. Será desgastante para a Câmara retomar o texto? De jeito nenhum. A Câmara tem convicção do que aprovou, sabe que alguns pontos geraram polêmica, que precisam ser ou mantidos fora do texto ou melhorada a sua redação com alguma emenda de redação, mas nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. Você tem polêmica na questão dos advogados, que dá para resolver, você tem polêmica na questão do ato doloso, na questão da prestação de contas por vários tipos de contabilidade fora do TSE, tudo isso dá para ser resolvido. Mas nós não entendemos que o projeto que a Câmara votou como um todo é um projeto ruim, né? Um projeto que ajusta algumas questões, o TSE muitas vezes também extrapola suas atribuições, entra em atribuições da Câmara, gera normas que inviabilizam o processo de gestão dos partidos políticos. Nós não podemos esquecer que a nossa democracia, ela precisa dos partidos políticos. E a gente não pode, num debate, que tem temas que, como eu disse, podem ser retirados, e o Senado retirou muitos, mas poderia ter retirado menos, a gente não pode transformar isso num processo onde a Câmara tenha feito algo que não tem convicção do que fez. Nós temos convicção do que nós fizemos. Nós votamos o projeto num dia, os destaques no outro, para ter bastante tempo para o debate. Ficaram dúvidas. A imprensa, alguns articulistas colocaram essas dúvidas com muita competência. Cabe também à Câmara avaliar, refletir e decidir manter aquilo que está correto e retirar aquilo que gerou dúvida. Eu acho que a participação da sociedade nas redes sociais, através da imprensa, ela é muito importante para melhorar sempre os textos que são aprovados na Câmara e no Senado. Em relação ao fundo eleitoral, o senhor acha que a solução dada pelo Não sei, Senado não sou eu. é suficiente? Não sei. Fazer algumas emendas de redação? Não. Vai se retirar aquilo que gerou polêmica, que gerou dúvida na sociedade, que nós respeitamos. Nós não somos um poder que não ouve a sociedade. Então tem dúvidas, tem críticas, a imprensa fez críticas, alguns articulistas colocaram os pontos, eu encaminhei para os líderes onde é que estavam as preocupações da sociedade, todas legítimas, muitas a gente concorda, outras não. O que a gente não aceita é querer transformar o projeto como se o projeto fosse um grande oportunismo para blindar, proteger partidos ou políticos. De forma nenhuma tem isso, e na votação vocês vão ver que vai se retirar do texto as principais polêmicas que foram levantadas pela sociedade, mesmo algumas que alguns líderes, alguns partidos entendem que são corretas. Nós queremos deixar claro que a nossa intenção é melhorar a legislação, é aprovar o fundo, né? O Senado aprovou o fundo com a nossa regra. A regra inicial do projeto era 30% das emendas de bancada, que dava 3 bilhões e 700. Nós fizemos essa mudança, porque entendemos que não é hora da gente fixar valor, que o valor precisa vir da lei orçamentária como veio, com um valor muito parecido ou igual à da eleição passada. Não é hora de mexer muito na questão do orçamento. O Brasil ainda está numa crise muito profunda. A gente sabe que o valor é um valor grande para o tamanho dos problemas que o Brasil vive, mas para mais de 5 mil eleições a gente sabe que não é um valor, é um valor restrito, mas é o valor possível. O importante é que a gente aprove o fundo e deixe claro que o TSE e o governo juntos, daqui para frente, vão, na peça orçamentária, sempre apresentar uma proposta que eu tenho certeza que sempre será a proposta mais justa para a sociedade e para a democracia. Nós não podemos achar que todos os políticos têm condições de financiar suas eleições com pessoas físicas, principalmente pessoas físicas de renda mais alta, né? E também precisamos entender que a democracia tem custo, e esse custo é um custo pequeno se nós estivéssemos olhando amanhã um país não democrático. Mantém o acordo de ser o valor de 1,7 bi, então? Não, isso já veio na proposta orçamentária. Na proposta que nós fizemos, o texto diz: o governo encaminha na LOA. O governo saberá encaixar o valor nas próximas eleições, não nessa que já está encaminhado, saberá encaminhar o valor adequado
a realidade do Brasil e as necessidades que a democracia tem no processo eleitoral. Vota hoje, Vota hoje? presidente? Espero que sim. Há uma percepção de que houve uma traição por parte dos senadores, está correto isso? Havia um acordo com o senador Alcolumbre e aí esse acordo foi rompido porque o senador Alcolumbre foi pressionado. Como é que o senhor caracteriza a relação do senhor com o senador Alcolumbre hoje? Irmãos siameses. Meu grande amigo, político que eu admiro, que eu confio, de forma nenhuma nós fomos traídos pelo Senado. Nós temos uma relação de diálogo. Agora, cada casa tem a sua dinâmica e a sua realidade. Nós não podemos, porque o Senado entendeu que deveria priorizar apenas o fundo eleitoral, que há traição, há problema. Mas nós temos convicção do que nós fizemos. Nós não vamos fugir daquilo que a gente fez. Nós sabemos que tem polêmica. Nós, durante a votação, sabíamos que alguns artigos poderiam gerar polêmica. Geraram polêmica. Por isso que o sistema democrático bicameral é bom. Uma casa vota, a outra vai revisar. Entre uma votação e outra, a sociedade estuda, questiona, critica, bate. Né? Bate com força, às vezes dói. Mas é assim que é a democracia. Graças a Deus a gente tem quem possa nos criticar no nosso O país. senhor não teve o desgaste de ficar o senhor com essa marca? Não, eu estou defendendo o valor do fundo igual ao da eleição passada, que é o que eu acho que é a grande demanda da sociedade. Agora, o que garante que o fundo para a eleição que vem vai ser um valor semelhante? Qual eleição? 2020 vai ser igual a 2018. Está colocado já na peça orçamentária, não tem espaço orçamentário nem para você mexer no orçamento. O orçamento está muito restrito esse ano. Volta o projeto Vota da... hoje pro mundo? Não, aí quem vai sancionar é o governo. O problema é do governo. Volta o projeto que pode barrar a investigação na Receita para o MP? Pode barrar a investigação? É, que muda o fluxo, né, de Você leu o artigo? Mas Está dizendo isso que você está dizendo? Vota hoje essa... Não, não é, porque se você faz uma pergunta mal intencionada, vai sair no teu telejornal uma coisa, não, mas você tem que ler, porque o científico é corporativo. As corporações quebraram esse Brasil. O Brasil está inviabilizado porque os servidores públicos federais recebem um salário 67% maior do que o seu equivalente no setor privado, entendeu? Eu não sei se vai votar hoje por causa da questão dos partidos que entrou na pauta, mas nós vamos votar ou nessa semana ou na outra. E não tem nada que inviabilize o trabalho da Receita. Né? Era um artigo que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, você pode perguntar a ele, o Levi, quando foi colocado na medida provisória 881, disse para a assessora do Paulo Guedes, Daniela, que aquele procedimento que estava no texto já é o procedimento normal da Receita. Se a Receita faz algo diferente, está cometendo crime. Dito pelo doutor Levi. Pode perguntar ao doutor Levi se eu não estou falando a verdade. Só para ficar bem claro, então o senhor pretende votar hoje a questão do fundo eleitoral? Pretendo, acho que tem que acabar o assunto. A sociedade está debatendo, a sociedade já fez a crítica contundente, ótima crítica. Eu acho que é importante que o parlamento esteja sempre próximo da sociedade, ouvir a crítica e retirar aquilo que muitas vezes a gente pode ver que está errado, ou a gente prefere não debater a polêmica, a gente prefere debater em outro momento, como a questão da Receita, que estava na 881, ficou outro debate, mas nós precisamos voltar a esse assunto. Nós entendemos que o fundo eleitoral ele é importante para a democracia, não há financiamento de pessoa jurídica, a pessoa física não vai resolver o problema do financiamento, vão ficar apenas poucos políticos que têm relação com empresários bem-sucedidos que podem doar na pessoa física fazendo eleição, e o resto da sociedade sendo prejudicada no processo eleitoral sem pouca informação. Então o fundo eleitoral ele dá uma equilibrada mínima no processo eleitoral. Democracia precisa ter investimento, as eleições elas custam, mas o custo dela é muito menor do que se a gente tivesse no sistema autoritário. Obrigado, Não, mas não, o nosso acordo é só tratar daquele artigo que estava na 881, no processo de encaminhamento da Receita. Não, o nosso acordo é que nós não vamos tratar do CARF agora. Nós temos, inclusive, um diálogo com o governo para se discutir uma reformulação do procedimento da Receita. Hoje a Receita é um superpoder onde ela faz todo o procedimento. Ela faz a norma, ela arrecada e fiscaliza e ela julga. E o contribuinte está sendo prejudicado de forma permanente por essa estrutura que concentra poder numa corporação. Eu acho que esse debate sobre uma reestruturação do poder da Receita é fundamental, mas não nesse projeto, porque não cabe ainda, não foi feito o debate, não seria correto fazer nenhuma mudança agora. Vamos avaliar com calma, não tem pressa. Eu tenho que discutir, eu tenho que ainda avaliar se há fato determinado ou não. Se tiver fato determinado, eu vou instalar, se não, não. Mas tudo com muito cuidado. Esse é um tema muito sensível, da mesma forma que a CPI do Senado, do Judiciário, é muito sensível, né, que também interfere, né, no Judiciário. Aqui também, porque nós podemos nunca interferir numa CPI nas
no trabalho de um juiz ou no trabalho de um procurador, né? Uma investigação sobre isso seria inclusive inconstitucional, né? Você pode investigar um delito, um desvio, um crime cometido pelo outro poder. Agora, qualquer decisão de abrir uma CPI contra outro poder precisa ser muito bem avaliada. Por isso que eu não tenho pressa, por isso que não é qualquer fato determinado que vai me fazer instalar essa CPI, né? E como eu disse, a gente fica olhando o que está acontecendo no Senado em relação à CPI da Lava Toga, né? A mesma instabilidade que se gerou, pode estar se gerando com essa CPI aqui, a gente pode estar gerando no Senado. O que a gente precisa é de harmonia, de equilíbrio, né? E essas CPIs, se o fato determinado não estiver muito bem explicado, nós estaremos gerando mais problemas, mais desequilíbrio entre os poderes, mais distância do que harmonia, que é o que a gente precisa ter no Brasil de hoje, os poderes conversando. Então não é uma decisão fácil, não é um fato determinado qualquer, né? E como eu disse, eu olho sempre pela CPI do Senado. Eu sempre olhei aquilo com muita preocupação, né, com aquele movimento permanente de tentar destabilizar o Supremo Tribunal Federal. Esse movimento aqui, né, se não tiver um fato determinado, claro, vai no mesmo caminho. E a gente não pode nunca defender isso.